A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o joio e o trigo. Em Mateus capítulo 13, verso 24 a 30, diz o seguinte: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa parábola de Jesus é uma das mais importantes da palavra de Deus. Ela retrata como o reino de Deus é atingido pelas forças do mal e como devemos saber e como conviver com elas. Infelizmente, é uma dura realidade que precisamos aprender diariamente. Vamos ver algumas características nesse pequeno espaço de tempo que temos aqui a respeito do joio e do trigo. Existem diferenças grandes entre o joio e o trigo. O joio é uma planta silvestre que se parece muito com o trigo, mas que pode ser diferenciada desde quando ambos dão seu fruto. Pode crescer até 1 metro de altura e a sua semente ela é venenosa e é considerado, por causa disso, uma erva daninha. Já o trigo é uma planta cultivada em todo o mundo, é um alimento rico e precioso para o ser humano. As duas espécies possuem uma morfologia bastante parecida. Assim, o que distingue uma da outra é a formação da espiga. No joio, ela é bastante alongada. Vamos ver alguns pontos bem interessantes aqui. Primeiro, a formação da espiga. No joio, as espigas são mais delgadas e ficam posicionadas de forma diagonal em relação ao caule da planta. Já o trigo, no entanto, vai se fortalecendo pelos frutos que produz. Segundo, o joio, ele não tem humildade. O joio é uma planta dura e ereta, sempre orgulhosa. Já o trigo, quando produz seu fruto, ele se curva, se torna cada vez mais humilde. Terceiro ponto, eles mudam de cor. Quando chega na fase madura, as espigas do trigo são castanhas, já as do joio têm a cor preta, indicam cada vez mais longe de Deus. Cada vez mais vão se distanciando da pureza. Quarto, se descobre à medida que cresce. Entretanto, como pode-se notar, as diferenças entre o trigo e o joio apenas são perceptíveis quando as plantas chegam em uma determinada fase de crescimento. E é na medida do tempo que vai se percebendo quem é o joio e quem é o trigo. Quinto, o joio é uma praga. Por isso o joio é considerado uma praga, visto que cresce mesmo nos locais em que o trigo, e assim ele compete pelos nutrientes. O joio luta para roubar a paz, a alegria, a fé, a esperança. Ele luta para te deixar cada vez mais fraco espiritualmente falando. A sexta característica, ele perde o poder quando é aquecido. Entretanto, quando exposto às altas temperaturas, o joio perde as suas toxinas. Ele perde seu veneno. Em outras palavras, biblicamente falando, o fogo do Espírito Santo reduz a força do joio. Quando Jesus falou essa parábola, ele sabia de todos esses detalhes e muito mais. Existe sim a possibilidade de reduzir o joio no meio do trigo, ou no mínimo diminuir a sua influência. Basta ter a presença forte do Espírito Santo de Deus. Agora pare para pensar. Você já imaginou se todos que estão dentro das igrejas fossem trigo? Que bênção seria? Seria quase um céu, pois não haveria discórdia, ciúmes, perseguições, invejas, maldades, brigas de poder, falta de amor, falta de compaixão, desejo real de fazer a obra de Deus sem segundas intenções. Os frutos seriam vistos e as bênçãos de Deus visíveis a todos.
Mas infelizmente não é assim. Creio que atualmente tem muito mais joio do que trigo nas igrejas. E aqui não isento nem mesmo os líderes, sejam eles obreiros, pastores, bispos, etc. Muitos deles são joio. São joio. Parece ser trigo, mas são joio. Tem aparência e porte de trigo, mas são joio. Tem títulos eclesiásticos, mas são joio. Uma das formas claras para descobrir o que é joio e o que é trigo é pelos frutos. Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis. Joio não produz fruto, produz veneno. É uma erva daninha que, quando colocada no lado do trigo, luta para roubar todos os seus nutrientes. E tem gente assim dentro das igrejas. Eles não fazem nada e ainda querem atrapalhar quem está fazendo. E pior, ainda roubam até mesmo os créditos do que foi feito por outro. E dizem, fui eu que fiz. Quando na realidade só espalhou o seu veneno entre os irmãos. Gente ruim é joio. Só traz problema no reino de Deus. Tem aparência de santidade, mas vive envenenando a todos. São joios no meio do trigo. O trigo cresce e quando começa a produzir frutos, se enverga pelo peso das sementes. Em outras palavras, quanto mais produz frutos, mais humilde ele fica. Mas o joio não. O tempo todo ele nunca se humilha, está sempre ereto, nariz empinado, orgulhoso, não produz nada senão veneno e ainda se acha o mais importante no campo do Senhor. Jesus disse, quem não produz fruto é cortado. Deus cuida de seus filhos para que sigam crescendo. E uma das formas muito claras para descobrir quem é salvo, quem é trigo e quem é joio, é pelos frutos e, por conseguinte, claro, pelo cuidado de Deus sobre a pessoa. Deus a conhece e ela conhece a Deus. Um pai cuida de seu filho porque é seu filho. Deus cuida de seus filhos porque são seus filhos. Agora, se alguém diz que é filho de Deus e vive em pecado, vive fazendo coisas erradas e Deus não o repreende, é porque essa pessoa não é filho de Deus. Deus não se importa com quem não é filho dele. Deus vai repreender a quem ama. Ele vai podar a árvore que dá fruto para produzir mais fruto ainda. Existe um cuidado de Deus sobre aqueles quem ele ama. Não existe filho de Deus que possa dizer, eu conheço a Deus, mas ele não me conhece. Você precisa não apenas conhecer a Deus, mas Deus te conhecer. O joio se parece com o trigo, mas nunca será trigo. Pode estar ao lado do trigo, mas nunca aprenderá com o trigo e nunca se converterá em trigo. Por quê? Porque é joio. O triste nessa parábola é que o joio foi colocado pelo adversário. Deus permite as lutas e o mal estar bem perto de nós por pelo menos um dos motivos. Existem vários, mas um dos motivos é esse, de nos tornar cada vez mais fortes, vencedores, vitoriosos. Deus não tem em seu exército pessoas fracas. O exército de Deus não é feito de indivíduos que têm medo do diabo e de seus demônios. Tem crentes que têm medo das obras de Satanás e de seus intentos. Deus quer que você vença todas as artimanhas das trevas. Nós somos o povo de Deus e o povo de Deus é vitorioso. O joio é fruto do mal, está no meio de nós. Todo crente que não produz fruto, gosta muito de viver apenas falando das coisas materiais, pode ter certeza que ele é joio. Seu coração não está em Deus, ele nunca tem uma palavra de Deus para dar a alguém, e pois em seu estado do ser ele vive apenas como joio, ocupando espaço para esta terra e atrapalhando a obra de Deus. Na matemática de Deus, a operação usada é de multiplicação. E multiplicou a 30, a 60 e a 100 por 1. Uma semente de trigo precisa gerar no mínimo 30 vezes mais. E ela gera. Pode ter certeza disso. Ela gera. Quantas almas você já ganhou para o Senhor no ano passado? Quantas você já ganhou esse ano? E quanto dessas almas ganhas já ganharam outras para o reino de Deus? É desta forma que se multiplica. Nós temos obrigação de gerar frutos e bons frutos. O joio é colocado não para nos destruir, mas para nos tornar fortes, cada vez mais fortes. Temos de olhar para eles e dizer, o Senhor vai me dar a vitória. Você, joio, não vai acabar comigo. Estou no campo do Senhor e Deus vai me dar forças.
e eu vou permanecer firme até o fim. Sou o trigo de Deus e vou ser separado em breve para estar em seu celeiro. Aleluia. João escreve que essa esperança nos purifica. Somos purificados porque desejamos ser como Jesus é. Almejamos estar para sempre com Ele. Agora, como saber se você é joio ou trigo? Bom, basta responder algumas perguntas. Primeira, você está dando frutos? Segunda, teus frutos são bons e permanentes? Terceiro, Deus te conhece e você conhece a Deus? Quarto, Deus te chama a responsabilidade quando você erra? Se você responder sim a essas 4 perguntas com sinceridade no seu coração, você sabe que está realmente em Cristo. Mas se responder não a uma delas ou tiver dúvidas, pode ter certeza que você vive apenas em um mundo religioso. Nesse caso, você precisa se acertar com Deus imediatamente. Viver com joio ao seu lado não é fácil. É problema o tempo todo. Mas o Senhor nos mostra que um dia tudo será separado e finalmente poderemos desfrutar por completo de tudo quanto o Senhor reservou para cada um de nós. Até lá, lutemos com fervor contra o joio que tenta roubar os nossos nutrientes. Que Deus te abençoe.